Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou Francisco Carvalho e essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre como Deus usa o sofrimento para nos transformar. O texto que nós temos como base está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, a partir do versículo 11, que vai falar sobre o cativeiro de Manassés. Leiamos o texto sagrado que nos diz assim: Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhos, e o amarraram com cadeia e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Quem é Manassés? Manassés, ele era o filho de Ezequias, que assumiu o reino após a sua morte. Mas Manassés não foi um rei bom, como seu pai Ezequias. Ele praticou obras contrárias à palavra do Senhor. Ele se envolveu com obras de feitiçaria, ele fez os seus filhos passar pelo fogo, e ele fez obras tão ruins que Deus se irava com ele. E não apenas pecou, mas fez com que o povo do Senhor também pecasse. Pelo que aqui a palavra de Deus vai dizer que ele fez obras tão ruins, que nem o povo que era antes deles fez obras tão ruins assim. Só que Deus não deixou que Manassés continuasse nos seus desígnios impunemente. Ele reinou durante 55 anos em Israel, mas Deus não deixou que fosse impune. Quando a maldade dele chegou no limite, Deus permitiu que o rei da Síria chegasse até ele, prendesse ele, vencesse e levasse para a Babilônia, para que ele pudesse reconhecer o senhorio de Deus, para que ele pudesse reconhecer que ele não era ninguém e que ele dependia de um Deus todo-poderoso. E foi o que aconteceu. Quando ele foi preso, ele viu que as imagens e escultura, as quais ele adorava, não poderiam salvar ele. Ele viu que os agoreiros aos quais ele ia e buscava consultar não poderiam trazer resposta para ele naquele momento. Então ele se lembrou que ainda existia um Deus que há muito tempo atrás abriu o Mar Vermelho, que ainda havia um Deus do céu que usou da sua descendência, seu avô Davi, para que por meio de uma pedrinha derrubasse um gigante. Esse Deus foi ao qual ele agora resolveu se prostrar. E Deus o ouviu, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não se ira para sempre. E vai dizer também que ele é misericordioso e que as suas misericórdias se estendem de geração em geração. E que Deus não resiste a um coração quebrantado, mas sim aos soberbos. E ele se quebrantou diante do Senhor. E isso eu aprendo uma coisa: em muitas situações, Deus vai usar o sofrimento para nos trazer de volta. E às vezes as pessoas podem dizer: nossa, mas como Deus é mau, permitindo que essas pessoas sofram. Mas não é maldade de Deus. Na verdade, maldade seria Deus deixar essas pessoas continuarem em seus pecados, indo em direção ao inferno sem fazer nada. Deus, como bom pai, ele castiga os seus filhos. Se você não sofreu o castigo de Deus após pecar contra o Senhor, tome cuidado, porque Deus sempre costuma castigar os seus filhos. Na verdade, na 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus nos leva a essas situações difíceis, de nos contristar, de nos fazer passar por um momento de dor, para que ele possa provocar arrependimento em nós. Só que o apóstolo ele segue que a tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. Se você não receber o contristamento segundo Deus, para que você tenha uma vida de comunhão, uma vida voltada para ele, uma vida de arrependimento, você vai ser contristado segundo o mundo. E esse contristamento segundo o mundo, essa dor segundo o mundo, opera em nós a morte. Porque ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos distancia do nosso Criador. Que possamos entender nos nossos momentos difíceis, nas nossas angústias e dores, que Deus está nos permitindo passar por isso para nos moldar e nos trazer mais para perto. Então, ao invés de corrermos para longe de Deus, ao invés de buscarmos saídas em outros lugares, quando estivermos passando por momentos difíceis, nos apeguemos ainda mais a Deus. Um certo dia, alguém perguntou a um grande pregador: por que Deus deixava pessoas boas passar por coisas ruins? E a resposta dele foi incrível: não existe pessoas boas. Todos nós estamos contaminados com a semente do pecado. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. Mas Deus,
quando Ele resolve não nos castigar severamente, Ele está sendo misericordioso conosco. Então que possamos aproveitar a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E quando o seu castigo vier ao nosso encontro, possamos reconhecer que Ele está sendo um bondoso Pai, nos corrigindo para que nós não sejamos lançados no inferno e que possamos reconhecer isso como bom. E cada dia mais buscá-lo, nos humilharmos perante Ele, que ao seu tempo Ele nos dará a vitória e nos fará ter dias melhores na sua presença. Até o próximo vídeo, meus queridos, e que essa palavra possa abençoar você.